seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar. Jesus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe luz. Seja luz para aqueles que ainda precisam. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao 11º vídeo da série Jesus, eu confio em vós. Vamos iniciar traçando o sinal da Santa Cruz, com água benta, quem tiver melhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livra-nos, Senhor, dos nossos inimigos da alma, para que não tenhamos maus pensamentos, não falemos palavras que não edificam e também não recebamos, palavras que não nos edificam, que só recebamos em nossos corações palavras de Deus, palavras abençoadas, que toda maldição caia por terra, que nenhuma maldição chegue aos nossos pensamentos, à nossa boca, ao nosso coração. Assim seja. Amém. E antes de clamarmos a presença do Espírito Santo, vamos fazer aquele exercício de esvaziarmos o nosso coração primeiro, antes de sermos cheios do Espírito Santo. Vamos esvaziar neste momento, fechem seus olhos, esvaziar nosso coração. Coloquem todas as suas angústias, preocupações, o que tem atormentado a sua mente, os seus dias, o que tem tirado sua paz. Coloque todas as suas preocupações, tudo aos pés de Jesus. Peça perdão a Ele por todo o pecado, por todo o erro que fez, que cometeu. Esvazie o seu coração diante de Jesus. Então, depois de esvaziarmos o nosso coração, estamos prontos para sermos cheios, porque agora nada mais tem no coração, a gente pode ser cheio, preenchido do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz no Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus. E ela que é esposa do Espírito Santo, nossa mãezinha, vamos pedir a sua intercessão também? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãezinha, nos cubra com seu manto protetor e passe à frente de todo obstáculo, de toda pedra de tropeço, tire tudo que não é de Deus do nosso caminho, mãezinha. Assim seja, amém. E ela que sempre vem muito bem acompanhada de seu Filho Jesus, que a promessa dele, que ele já está aqui entre nós, pois quando 2 ou mais estiverem reunidos em concórdia, em concordância, em seu nome ele estaria ali. É promessa dele e ele está aqui no meio de nós agora, estendendo a sua mão e dizendo a nós: vem comigo, vem confiar em mim, nas promessas que tenho para você, na sua vida. Vem, e nós dizemos a Jesus: sim, Jesus, confiamos em Ti. E se não confiamos ainda totalmente de coração, nos dê a graça de confiarmos em Ti. E pedimos desde já que toda a graça que seja derramada neste momento sobre nós, nessa meditação da palavra, seja derramada sobre o vaso da confiança de Nossa Senhora. Elegemos Nossa Senhora como o nosso vaso espiritual perfeito, incorruptível. Assim seja. Amém. E hoje vamos meditar a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, versículos 11
a 32. Então vamos lá. Eu vos apresento o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Que seja dado glória a vós, Senhor, em nossos pensamentos, em nosso falar, em nosso sentir, em nossas emoções. Amém, que assim seja. Parábola do filho pródigo. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou sua fortuna. Muito distante, porque longe de Deus vivemos muito distantes, né? E lá dissipou toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente, que significa descontroladamente, segradamente, né? Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, né? Jesus, o pão da vida. E ele entrou em si, entrou em oração também, né? E eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai. E direi-lhe: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vesti-la, ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Este meu filho estava morto, né? O pecado, quando a gente peca, principalmente pecado mortal, né? A gente morre para Deus, a gente perde a amizade com Deus. Então, toda vez que a gente peca e não se reconcilia com Deus, a gente está morto. Então, a grande felicidade do pai, ao ver que esse filho que estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Voltando, versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão. E teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Ele foi salvo, ele estava são, ele se arrependeu, ele se conscientizou do erro, saiu do erro, do pecado e se salvou, né? 28. Encolorizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar o novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Palavra da salvação. Se a gente não acha que a gente está perdido, quando a gente peca, que a gente está no pecado, a gente está morto, não tem palavra da salvação. Por quê? Como é que a gente vai ser salvo de algo que a gente acha que a gente não está perdido, a gente não está na morte? Não há por que salvar, não é verdade? Por que você vai querer ser salvo se você acha que você já está salvo? Bom, vamos começar a meditação. É a parábola, né, do filho pródigo. Parábola, o que é? Parábola é um ensinamento que Jesus utilizava para passar uma mensagem indireta, né, às pessoas. Ele não queria falar diretamente sobre o que ele estava falando. Deixava para cada um refletir, fazer assim como o filho pródigo, né? Entrar em si e em oração refletir sobre o que ele tinha dito. E é assim que a gente tem que fazer com a palavra de Deus, entrar em si, entrar em silêncio, em oração, para refletir sobre a palavra de Deus. O que a gente pode tirar refletindo sobre esse evangelho? Que Deus é o Pai das misericórdias, não é? São Paulo mesmo disse em segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 4, ele diz o seguinte: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Então, vemos nesse evangelho que encontramos aí a misericórdia de Deus. E além da misericórdia de Deus, nós encontramos a necessidade de conversão, né? Deus, nesse evangelho, ele mostra que a gente tem que confiar na misericórdia dele e também antes de se arrepender, né? Porque sem o arrependimento não há salvação. Sem sermos iluminados pela verdade que é Jesus, não conseguimos encontrar a salvação, certo? Santo Agostinho falava uma frase muito acertada, que é a seguinte, ó: Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. Quer dizer, Deus não precisou da gente para a gente ser criado, Ele nos criou sozinho. Mas para a gente ser salvo, Ele quis que a gente participasse dessa salvação. Ele quis que a gente concordasse com essa salvação, que por amor a Ele, a gente concordasse em receber a sua misericórdia. Então, olha só o que o Catecismo da Igreja Católica fala nos parágrafos 1847 e 1848. Eu vou ler só alguns trechos, tá, desses parágrafos. 1847. Acolher sua misericórdia exige de nossa parte a confissão de nossas faltas. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. 1848. Como afirma São Paulo, onde avultou o pecado, a graça superabundou. E mais à frente, como o médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. Assim, nesta ação de lançar luz sobre o pecado, descobrimos um duplo dom. O dom da verdade da consciência e o dom da certeza da redenção. O Espírito de verdade é o Consolador. Percebe, então, que sem a gente se reconhecer pecador, sem termos a certeza, né, sem sermos iluminados, né, pela verdade que é Jesus,
e vermos os nossos pecados, nossas faltas, a gente não consegue alcançar a misericórdia. O parágrafo 1864 do Catecismo diz também o seguinte: a misericórdia de Deus não tem limites. A misericórdia de Deus não tem limites, né? Mas quem se recusa deliberadamente, quem se recusa por livre e espontânea vontade, consciente de que está recusando, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Ora, quando a gente não se reconhece pecador, a gente não reconhece nossos erros, a gente está rejeitando o perdão dos nossos pecados, porque a gente fala, não tenho pecado. Se você acha que nem tem pecado, então você rejeita o perdão, porque você acha que não tem nem motivo para que pedir perdão. Aí continua: semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Por quê? A gente vai se perder. Porque o que é o inferno? O inferno é a ausência de Deus. E se a gente não confia na misericórdia de Deus, primeiro, se a gente nem acha que a gente é pecador, a gente nem vai confiar na misericórdia de Deus, porque a gente não vai precisar dela. A gente vai achar que a gente não precisa da misericórdia de Deus, porque a gente não fez nada errado, certo? Então, Deus não vai nos mostrando a direção. E nesse evangelho, o filho pródigo fez isso. Ele mostrou o caminho que é para ser alcançado a misericórdia de Deus. Ele, no versículo 17, diz o seguinte: entrou então em si e refletiu. O filho pródigo, que gastou tudo, gastou todos os seus bens, né? Que Deus nos dá muitos dons e a gente vai gastando eles da forma que a gente quer, de forma desregrada, e a gente acaba até perdendo nossos dons, os dons, as virtudes que Deus coloca em nosso coração. Então, como que ele foi perceber isso? A primeira forma que a gente vai conseguir perceber os nossos erros, os nossos pecados e perceber que a gente precisa dessa misericórdia de Deus é quando a gente está em um momento de oração. Então, o primeiro passo para obter a misericórdia de Deus é estar em oração, em conversa com Deus, né? Então, ele entrou então em si e refletiu. Aí, a gente em oração, o que acontece? A gente vai ser, primeiro, somos iluminados pela verdade. Jesus vai direcionar a luz dele, o Espírito Santo vai nos mostrar aonde que a gente tem andado, não em conformidade com Deus, onde que a gente tem se desviado da vontade de Deus. Segunda coisa que acontece quando a gente está em oração e a gente vai ser iluminado pela verdade. Segundo, vamos reconhecer os nossos erros e vamos, assim que a verdade iluminar, a gente vai reconhecer aquele pecado e vamos nos arrepender daquele pecado. Falar, nossa, eu não queria ter feito isso. Arrepender é isso. Falar, olha, eu fiz, mas não queria ter feito. E se no momento eu desejei ter feito, agora eu não queria mais ter feito, eu não quero mais fazer esse tipo de coisa. Então, eu estou arrependida do meu ato. No momento eu quis fazer aquilo, mas agora estou arrependida, eu não quero mais fazer isso. E terceiro é esse arrependimento. O quarto passo de a gente estar em oração para alcançar a misericórdia é confiar na própria misericórdia. Porque também não adianta nada a gente reconhecer o nosso erro, saber aonde que a gente está pecando, onde que a gente está caindo, nos arrependermos deste erro e não confiarmos que Deus vai nos perdoar. Que Deus tem misericórdia ilimitada. Então, a quarta consequência é a confiança maior na misericórdia de Deus do que no nosso pecado. Sabemos que a misericórdia de Deus é infinita, é ilimitada, e o nosso pecado é limitado. Seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus.